Existe essa possibilidade, inclusive. Um abraço pra galera da BIM aí, da Polícia Federal. Eu sou Sboly, @Sboly no Instagram, e estou aqui com o Xoxin, @MinXoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado de Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos dos dias 4 de fevereiro de 2023 até o dia 10 de fevereiro de 2023. Nessa semana, LeBron James crava nome na história e se torna o maior pontuador da NBA. Mortes no terremoto da Turquia e da Síria passam de 23 mil. Mercado NBA, Kevin Durant no Suns e Kyrie Irving no Mavericks. E aí, Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes Sboly. Mais uma semana aí que veio com tudo, com gente que teve uma semana mais parada, gente que teve uma semana aí hiper corrida ou hiper andada, digamos assim, né? Que foi uma jornada. Teve gente aí que teve que mirabolar vários planos quando, na verdade, não precisava. Tudo estava resolvido. E o que eu quero saber de você é o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, a minha semana é o relato aí de que aconteceu pouca coisa. Então, meu fim de semana foi tranquilaço, minha semana correu como habitual. Então, meu relato aqui vai ser bem, bem curtinho. Eu tive na semana de rotina aqui mesmo, né? Então, dando minhas aulas, tô, né, preparando provas. Já terminei de preparar, melhor dizendo, as provas para a semana que vem. Então, a semana tinha que só dar revisão e fazer, né? Já preparar as provas e aí corrigindo trabalho de orientando e agora começando a ler uns outros trabalhos que eu vou participar de umas bancas semana que vem. Então tem uma correria nesse sentido de ter que ler bastante coisa e fazer essas preparações aí para a próxima semana, mas tranquilo de certa forma, só com bastante volume de coisinhas para fazer, mas nada de muito diferente do meu habitual. E aí, eu durante a semana acho que eu só assisti uns The Office, né, no horário de almoço, pra, né, no pós-almoço aí, né? Então, assisti um episódio por dia. Bem maneiro, como sempre. E aí é meio que isso, né? Meu relato. E o que eu vou falar da minha semana foi de um acontecimento que, né? Eu não lembro que dia que foi ao certo, mas era sei lá, tive uma interação com uma pessoa. E aí eu pensei, putz, mas daí agora tem que. Caralho, eu vou ter que conversar com não sei o quê. E eu tenho que pensar agora toda uma fala que, sei lá, eu tenho que lidar com uma situação e vai ser desconfortável. Daí deixa eu pensar o que vai ser o fluxo da conversa. E aí não sei o quê. E daí depois eu vou resolver esse negócio. E eu vou falar como que eu resolvi esse negócio daqui a pouquinho. Só depois que você fala a tua semana. Opa, muito obrigado pela palavra. Cara, minha semana foi totalmente oposta do que tem sido ultimamente. Começando na sexta-feira a gente jogou vôleizinho, isso foi ok, foi legal, foi bonito, foi maravilhoso. Teve um pessoal da faculdade que participou também, então achei bem legal, foi um pouquinho diferente dos outros dias. Jogamos, voltamos pra casa. No sábado pela manhã a Bela foi trabalhar, eu fiquei com o Pedro e arrumei a casa, cozinhei, fiz uma caçambada de coisas aqui. E assim que a Bela saiu do trabalho, a gente passou no shopping pra comprar o presente do Arthur, que é o filho do dono do hotel, o futuro herdeiro, digamos assim. E aí a gente foi no shopping, comprou o presente e foi direto pro aniversário dele, né? A gente ia comprar na sexta-feira antes de ir pro vôlei, mas a Bela tava muito cansada e tal, eu também não tava muito afim de ir. Falei, beleza, vamos no sábado antes de ir, tá tudo bem. Dito e feito. Aí fomos para o aniversário. O Pedro, ele tava um pouco irritado porque ele tava com fome, só que no momento que a gente chegou no aniversário, ele viu diversos brinquedos, cama elástica e a piscina, ele ficou maluco e ele começou a correr e brincar sem parar, como se fosse um lunático. E aí, enfim, ele se divertiu horrores e tal, ele não queria comer, mas enfim, foi uma trabalheira pra nós. A Bela tava meio cansada, meio de saco cheio, porque ela tinha trabalhado a manhã inteira, e aí, no final das contas, a gente ficou lá e tal, só que chegou o fatídico momento que eu e a Bela já tinha falado sobre, que era o de entrar na piscina, né? Porque a gente sabia que tinha piscina lá, que o Pedro ia ficar maluco, e quando a primeira criança lá entrou na piscina, imediatamente ele já tava na beirada da escada querendo entrar, e aí assim, nem eu nem a Bela a gente queria entrar, né? A Bela falou que não queria porque ela não queria ficar de biquíni na frente daquelas pessoas que ela não conhecia, ela achava que tava meio gordinho e tal, e não tava muito afim.
Eu claramente estou gordo, porque inclusive essa semana, né, adiantando, eu já fiz alguns exames e os meus triglicerídeos e a minha gordura visceral, elas estão elevadas. Não é como se eu fosse ter um AVC amanhã, mas assim, elas estão elevadas e eu tenho que baixar isso porque estão alterados. Então assim, no final das contas sobrou pra mim, falei, tá, beleza, vamos lá, né, são meus amigos aqui e tal, vai, né, sabe. Eu sempre tive essa relação com o meu corpo, inclusive isso daí vai ser minha reflexão daqui a pouquinho que eu vou contar. Mas enfim, aí durante a semana, na segunda-feira, já pela manhã, eu deixei o meu carro para consertar desde aquele... Eu não lembro se eu cheguei a relatar, inclusive, mas faz um tempo, inclusive antes do ano... Não lembro se foi antes do ano novo, eu acho que foi. Foi ali nos meados de dezembro ou janeiro, em que um carro da prefeitura bateu no meu carro, um ônibus da prefeitura, na verdade, bateu no meu carro, quebrou o para-brisa ali e arranhou bastante a lateral dianteira do motorista. E aí, no final das contas, eu consegui receber ali um valorzinho e mandei fazer o reparo. Só que o carro ficou lá de segunda-feira das 8 da manhã até sexta-feira, hoje, data da gravação, até meio-dia por aí, mais ou menos, nesse horário. Então, assim, eu fiquei sem carro basicamente a semana inteira e tudo que eu tive que fazer foi a pé. Então, a minha rotina se resumiu em trabalhar, ir para casa dos meus pais, fazer meus exercícios e aí vir aqui pro apartamento onde eu tô gravando, a pé. E assim, é uma distância considerável aí. Depois eu, inclusive, vou até pegar aqui a distância exata. Só que assim, uma coisa que eu percebi, cara, é que, foi pesado aí pros meus pés. Eles estavam doendo muito, assim, primeiro dia minhas canelas estavam doendo, né, o que é um indício de que possivelmente eu tenho uma pisada errada, que eu já desconfiava também. Mas minhas canelas estavam doendo muito. No segundo dia, meus pés estavam doendo muito. No terceiro, virou uma chaprosca que tudo estava doendo, porque eu fiz o treino de perna na quarta, né, então bem que tava ferrado de qualquer jeito. Aí ontem, quinta-feira, cansadão, e hoje eu sinto no ponto que eu estou no esgotamento, cara, porque essa semana fez muito, muito calor aqui na cidade, foi tipo sofrido viver e existir. E basicamente isso acho que conclui a minha semana. Eu tive algumas questões no trabalho, assim, eu descobri que uma das funcionárias está grávida, tive um problemão na cozinha essa semana de uma funcionária que não quis mais ir trabalhar, ela estava substituindo férias. E aí, nossa, cara, foi um caos. Minha semana, assim, foi bem, bem complicada, mas no final das contas aí sobrevivi, né? Tamo vivo aqui, tamo fazendo. Pra garantir, tamo aí pra relatar mais uma semana. E, quando eu falo de mais uma semana, é óbvio que a gente tem que falar de reflexões, porque é disso que se trata esse programa. Então, pra não desregular nossa ordem, assim como meus exames, eu quero que você aí, cara Sbole, fala pra mim a sua reflexão. A minha reflexão de que teve de bom, de ruim, ou que deixa de acontecer nela? Não, só a sua reflexão. Reflita sobre a sua semana, é diferente. É isso que eu tô te pedindo. Não vem fazer gracinha aqui, não. Então, a minha semana, não, caralho. A minha reflexão, ela, como eu disse, né, vem de uma interação que eu achei que ia seguir pra um lado, assim, né, que aconteceu na minha cabeça, vários cenários, vários diálogos, pensando, se a pessoa falar tal coisa, eu vou ter que, né, usar esse outro argumento, e não sei o quê. E tá, beleza, tava com uma série de planos na minha cabeça. E aí, quando eu acabei interagindo depois com a pessoa, ela falou uma outra coisa que seguiu pra um outro lado muito mais simples, e a coisa se resolveu num piscar de olhos. Então, tu sabe, todo esse monte de cenários e desdobramentos e coisa que tava na minha cabeça, aconteceu nada. Então, o que ficou daí, que eu tiro de uma reflexão, a partir de tudo isso daí, aquele velho pensamento de não adianta sofrer por antecipação, não adianta simular cenários, ficar antecipando coisas que não aconteceram. Não adianta você ficar, né, fantasiando coisas que, sabe, ainda não chegou o momento. Então, eu dei uma coisa que o Pedro Calabresa, o Momento Pedro Calabresa aqui no programa, fala, né, em vários vídeos, né, da filosofia estoica, e esse negócio assim, pra você, né, focar só naquilo que está sob teu controle. O que não está sob teu controle, você deixa passar e vai lidando conforme as coisas forem acontecendo. E é meio que isso, né? Assim, eu tava só querendo antecipar um monte de coisa quando eu só deveria esperar pra ver o que ia me exigir no fim das contas. E o que acabou me exigindo foi, 2, 3 palavras.
e segui o jogo e o assunto já estava resolvido. E, assim, não era nada demais, não era nenhum assunto problemático, polêmico, nenhuma dinâmica social em específico. Era só que eu quero deixar vago o suficiente para não ser identificável nem quem é a pessoa, nem o tipo de situação que era, nem qualquer coisa. O importante é que é a reflexão que ficou pra mim desse acontecimento todo. E foi isso, né? Só tava achando que ia ser tudo uma outra coisa. E aí, né, beleza. Já era, acabou e próximo assunto. Muito que bem. Cara, o que eu posso dizer sobre isso? Eu acho que é uma condição do nosso perfil já antecipar os problemas para tentar resolvê-los com o máximo de eficiência, né? Digamos assim, não sei quanto a você, mas às vezes eu sinto que nem sempre eu sei improvisar muito bem. Isso com certeza é meu caso. Então, pra gente, digamos, talvez seja até um costume, um mecanismo de regulação próprio do nosso sujeito, digamos assim, de que, cara, se eu já tô antecipando, tô vendo que isso vai dar um problema, a gente precisa refletir sobre isso para já chegar com uma resposta um pouco mais coesa, algo que faça sentido, né? Eu mesmo, por exemplo, em discussões, quando vou discutir sobre qualquer coisa, o meu modus operandi, digamos assim, imediatamente, tipo, ficar quieto, falar assim, tá, depois eu falo sobre isso, porque eu não gosto muito de discutir, debater ou tentar resolver problemas quando a minha cabeça ela tá muito quente, né? Quando eu tô muito dominado pelas minhas emoções, algo assim, eu recuo, falo, cara, depois eu tenho que parar e refletir exatamente sobre o que aconteceu, o que eu vou fazer, qual vai ser meu próximo passo, e acho que é isso, né? Esse caso aí provavelmente se reflete no que aconteceu com você. Se talvez, se tivesse sido esse confronto na hora, provavelmente você não precisaria pensar sobre isso, mas digamos que esse primeiro confronto tivesse resolvido no princípio ali, né, nessa primeira ação, antes que você refletisse, quem sabe talvez você ainda assim tivesse esses pensamentos para tipo, mas será que ele entendeu isso? Ou, nossa, será que... A questão é que, independentemente do cenário a qual se construiu ou da ordem que se construiria, provavelmente você faria a mesma ação justamente porque é a sua forma de resolver, de resolucionar os problemas, né? Por mais que sejam problemas, digamos, pequenos ali, como você comentou, né? Que não sejam grandes, não é algo muito polêmico nem nada do gênero, mas ainda assim você já está prevenido. Sim, tem até uma expressão em francês, né, que é o l'esprit de l'escalier, né, o espírito da escada, que é aquela ideia de você ficar pensando, né, a resposta perfeita para dar uma situação, tipo, você teve uma discussão com alguém e depois você fica rememorando aquele negócio na tua cabeça, pensando, né, vários outros cenários poderiam ter acontecido e não aconteceram. Esse fica esse remoendo ali atrás. Então, acho que foi só o momento inverso, né? Antes de acontecer, eu estava pensando todos esses cenários, pensando todos esses desdobramentos, pensando todos esses diálogos, e acabou que foi uma coisa completamente diferente. Então, tem, né, essa prática é usual, né? Acho que todo mundo aqui que ouve o programa já deve ter passado alguma vez nisso na vida, que você teve uma discussão, você passou por uma situação que você poderia ter pensado, e se eu respondesse tal coisa? E se eu tivesse feito tal coisa? Daí você fica, né, esse exercício que é o espírito da escada. Mas é só. E aí agora, para não ser só isso, agora a gente tem que falar sobre a sua reflexão. Show. A minha reflexão vai ser sobre a questão da piscina que eu tinha comentado ali anteriormente, que cara, dado a minha infância, né, meus problemas do passado, em que eu era uma criança muito, muito, muito gorda, da qual eu pesava, acho que, se não mais, pelo menos aí bem próximo do peso que eu peso hoje, eu pesava na minha infância com, sei lá, 1/3 da altura que eu tenho hoje. Não, desculpa, 2/3 da altura que eu tenho hoje. Então, assim, eu era uma criança, em modos claros, uma criança obesa, né? E por conta disso, eu já tinha sofrido vários bullying, desde a primeira série, assim, que eu consigo me recordar, sabe? De eu tendo que fugir do filho da diretora, sabe? Tipo, umas coisas, assim, que claramente eu era totalmente desfavorável, sabe? Numa cultura em que, tipo, gordofobia foda-se, sabe? Tipo, é normal ser gordofóbico. E o filho da diretora, sabe, da qual era super protegido naquela época, do tipo, não, meu filho jamais faria isso, meu filho é Deus aqui dessa escola, não sei o que, sabe, enfim.
todo esse histórico do passado faz com que eu seja receoso com o meu corpo. Apesar de eu ter uma noção assim, tipo, cara, eu não tenho um corpo feio, sabe? Mas eu sinto esse receio de me expor, sabe? De colocar, digamos, os mamilos pra fora. Porque isso também é outro caso aí do meu passado. Então, eu fiquei, tipo, muito desgostoso ao fazer aquilo, mas eu pensei, tipo, cara, a criança, sabe, que horrível, sabe? Tirar a criança, arrastar ela pra longe da piscina e não deixar ela entrar simplesmente por uma questão de problema meu, sabe? Então, assim, na hora eu refleti e falei, cara, quer saber? Eu acho que seria injusto da minha parte criar um trauma na criança com base num trauma que não é dela, sabe? De que um trauma meu vai gerar um outro trauma nela. Então, por mais que nem eu falei, eu ficasse desgostoso com tudo aquilo, eu falei, quer saber, eu vou entrar, é isso, foda-se, vou tirar minha camiseta assim, que só perto da piscina mesmo, e é nóis e tal, peludão, é isso, show de bola. E aí entrei e tal, cara, e assim, comparando ao público geral, né, porque querendo ou não, né, Esbole, eu não sei você, mas eu olho assim e eu sinto que eu tomo um susto toda vez que eu falo, caralho, velho, já 30 anos já, velho, como assim, tá ligado? Porra, que porra é essa? Mais de 30 já, daqui a pouco, como assim? Sabe? E é sempre um espanto pra mim. E quando eu olhei, assim, vi as outras pessoas, né, os outros homens, eu falei, caralho, velho, na real, assim, até que eu tô bem mais gostoso que essa galera aí, sabe? Tipo, por mais que daí eu tenha a questão de que eu sou mais peludo, digamos assim, aí, né, vai do gosto individual das pessoas, mas assim, em questão de musculatura, da forma do desenho corporal, sabe? Eu tava tipo, falei, cara, a Bela até fez um vídeo lá e eu falei, caralho, velho, eu tô gostosão, velho, olha esse ombrão aqui. Caralho, olha esse homem. Olha esse trapézio aqui, porra. Nossa, que caralho, parabéns aí. 30 anos, não é possível, 30 anos já, porra, palmas e palmas. Então assim, no geral, me fez perceber um pouco mais. Claro que ainda assim, acho que eu ainda teria um pouco de receio. Falar, tipo, vamos na piscina agora? Falar, tipo, não sei. Mas, digamos assim, enfrentar esse medo, enfrentar esse trauma do passado, me fez bem, de certa forma, porque me fez perceber que não tô tão ruim assim. Mesmo se eu tivesse, paciência, né, cara? A gente só tem essa vida mesmo, então. Aqui, hoje eu tô o dia das expressões de outros idiomas. Tem uma expressão também, essa é em inglês, que chama Spotlight Effect, né? O efeito holofote. E o que diz, né? Não sei se... Acho que tem algum embasamento acadêmico do ponto de vista assim, de discussões antropológicas, algo nesse sentido, mas eu sempre ouvi mais uma questão mais informal. Foi onde eu acabo vendo mais recorrentemente ser trazido nessa discussão, no momento aqui, eu cota a bola presa no programa, nas perguntas do Both Teams Played Hard lá, a sessão de perguntas e respostas, que o Danilo costuma citar, né, esse tipo de coisa, que a pessoa às vezes tá preocupada demais com alguma questão pessoal dela, e ela fica pensando, putz, mas os outros vão pensar não sei o quê, né, como é que as outras pessoas vão perceber isso daí? E a grande verdade é que as pessoas meio que estão nem aí pra você, sabe? Muitas vezes esses defeitos, essas preocupações que você tem, elas só existem na sua cabeça. Então, você joga muito mais holofote nesse tipo de coisa e as pessoas não estão nem aí. Elas estão ocupadas demais jogando holofote nas coisas que elas acham problemáticas nelas mesmas e que elas estão preocupadas de que você vai perceber nelas. Então, todo mundo meio preocupado que cada um vai pensar, né, sobre si. E a real é que, assim, você não tá percebendo o defeito do outro necessariamente, né? Então, que a pessoa tá, às vezes, jogando colocando uma lente de aumento ali, jogando esse holofote, colocando, né, mais em evidência esse tipo de coisa, outras pessoas meio não estão nem aí, porque elas, né, têm outras preocupações mais particulares, é uma perspectiva mais egoísta, elas estão mais preocupadas com elas mesmas do que necessariamente com o que você acha que seria um problema e, na grande verdade, acaba passando despercebido e, por vezes, até o oposto, né? Por mais que você olhe, você pensa, não, tá tudo bem, de fato, não é um problema no fim das contas.
Eu tenho uma visão um pouco diferente, por mais que eu entenda essa perspectiva. Eu vim da história do Sertô, né? Da minha escola aí. Minha escola é do Sertô e pra ele é justamente o oposto disso, né? O fato de que a todo momento em que você vive, você se expõe. E, enfim, o julgamento, ele parte tanto do outro quanto de si. Mas enfim, eu não vou adentrar muito nisso, porque a gente tem feedback e tal, tem que dar os recadinhos. Mas assim, é engraçado como isso gera tanto debate, né, essa questão. Porque até se eu for colocar em termos práticos, assim que a gente foi embora, a Bela me falou 10.895 coisas que ela reparou. Falou, não, porque aquilo lá tinha as tetas igualzinho do pai, não sei o quê. E, eu não sei o que, aquilo. Sabe, que ela reparou em todas as pessoas. Eu, de fato, não reparei em ninguém. Eu olhei assim um pouco e falei, esse outro sou mais gostoso que esse cara. Sou mais gostoso que esse cara. Esse aqui até que tá no shape e tal. Esse aqui é bodybuilder, porra, não tem como. Mas, assim, de uma forma geral, eu não reparei tanto quanto ela reparou. Então, dá pra ver os dois opostos aí. Mas, enfim, bora então de sessão mais? Bora de sessão mais, então. Então, bora de sessão mais. Mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Cara, hoje especificamente nós vamos de mais um feedback, que ele foi enviado pela Silvia no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com, por onde as pessoas podem mandar feedbacks, indicações ou heranças, né? Mas eu falo mais sobre isso daqui a pouquinho, porque agora o que eu vou falar é sobre o feedback, que foi enviado hoje mesmo, hoje na própria sexta-feira pela manhã, e é intitulado Silvia cutucou vocês. E começa assim, opa, bom, vou responder aqui igual no Bola Presa. Muito legal a reflexão de vocês a respeito da unicidade das experiências vividas pela primeira vez. Enquanto ouvia, meu cérebro só lembrava do filme como se fosse a primeira vez, porque ele funciona muitas vezes assim. Então pode contar um segredo ou uma fofoca que eu vou guardar mesmo, inclusive de mim. E mais pra frente eu vou ficar surpreso quando eu ouvir a mesma história de outra fonte. E se a pessoa que já tinha contado pra mim estiver junto, vai achar que eu sou uma excelente atriz. E uma linguinha aqui. Tenho que confessar que a hora que eu vi que o Sboly estava literalmente ilhado, pensei, tem o dedo do príncipe nigeriano aí. Essa ilha deve ser dele. Rolou um sequestro relâmpago e o resgate vai ser o prêmio do ranking. Mas provavelmente ele ficou sabendo da fama e do sucesso dos processinhos do Sboly e providenciou uma nova tripulação. Sboly, tem certeza que não era o Dave Grohl pilotando? Eu não faço ideia do que foi a linha de raciocínio para chegar nisso. Mas, continuando. Quanto à habilidade do Sboly de cortar/suprimir trechos gravados sem dó e piedade, deixo-vos esta imagem. E aí é uma imagem que ela fez uma montagem aqui do Eduardo Mãos de Tesoura com a minha cara no lugar da cara dele. Então ela coloca aqui essa imagem e embaixo a legenda Eduardo Sboly, pintura sobre tela 2023. Por hoje deu, até mais e um sorrisinho. PS, que bom que eu não ganho a vida fazendo design. PS2, esse feedback foi minha primeira demanda daqui da firma. Prioridades, né, amores? PS3, e se vocês lançassem um quadro tipo cortes do YouTube com essas partes suprimidas e fossem soltando sem contexto, sem nada, aleatoriamente, caótico, disruptivo, já sei a resposta, vamos encerrar por aqui. E isso encerrou o feedback da Silvia. Você tem comentários, Xuxim? Muito obrigado pelo feedback. A parte que me cabe sobre... Eu vi a montagem, inclusive. Ficou boa no geral. Eu não achei ruim, não. Mas sobre a parte que me cabe aí sobre o PS3, se a gente lançasse esse corte no YouTube, provavelmente a gente seria preso em uns 123 países diferentes, eu acho. A gente perderia os ouvintes que a gente mal tem, né? Não, assim, talvez a gente fosse conseguir novos ouvintes das quais a gente não quer a audiência. Existe essa possibilidade, inclusive. Um abraço pra galera da ABIN aí, da Polícia Federal. Exato. Então, assim, acho que é isso. Obrigado pelo feedback novamente. Eu agradeço, né, o feedback também. Eu já sei, né, dessa particularidade da Silvia, que ela tem um probleminha de memória aí. Inclusive, não sei se foi proposital, né, que ela fez a saudação aí tradicional dos comentários do Bola Presa, mas o Danilo, que é um dos hosts lá, também tem um problema severo de memória, que o Denis, né, o outro host lá do Bola Presa, conta as histórias. Eu já tô ali, né, acompanhando por várias e várias vezes o podcast. Às vezes alguma história se repete. E aí eu já conheço a história e o Danilo tá, ouvindo empolgadíssimo o negócio todo. E o Danilo e o Denis são melhores amigos há, sei lá, uns
20 anos se bobear. E aí, ainda hoje, Danilo ouve como se fosse a primeira vez as histórias. Daí, o último comentário que eu tenho pra falar aqui é sobre esse PS3 aí de falar dos cortes no YouTube. Você tá querendo me dar mais trabalho, né, Silvia? Então, melhor não, né? E aí, acho que por hora não, né? Por hora deixa. E agora é só por hora, o que a gente tem que fazer é só dar aqueles recadinhos finais. Muito bem, então se você quiser mandar um feedback pra gente, deixar a gente um pouquinho mais feliz, você tem a opção de mandar no nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, ali, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual os dois mandar, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. E é legal, a gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí, uma vez que já tá ouvindo aqui o nosso programa, também pedimos para você dar aquela famosa piramidada no nosso podcast, né? Espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios e manda pra alguma outra pessoa, né, que não conhece podcast em geral, não conhece nosso podcast em específico. Essa outra pessoa pode acabar gostando da gente e aí, eventualmente, quem sabe ela ou mesmo você, querido ouvinte, pode acabar mandando feedback pra cá. E mandando esse feedback, a pessoa pontua no ranking 2022, mais uma semana de feedbacks, que tem atualização agora, com um feedback. Nós temos o Denis e o Varejão. Com 11 feedbacks, nós temos o Príncipe Nigeriano. E com 16 feedbacks, nós temos a Silvia isolada na praia, bebendo sua água de coco, olhando no retrovisor. O Príncipe ali muito afastado e matematicamente sem chances de alcançá-la. E é só isso, a gente tem que dar aquele tchau agora? É isso aí, valeu. Falou. Então, falou, tchau, tchau. Adeus.